Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20. A gente vai estar lendo aqui o versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para nos darmos continuidade devocionais. Devocionais esse que tem falado aos nossos corações, Senhor, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente me colocar em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, Pai. E ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Em espírito e em verdade, na nossa intimidade. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, que fala assim: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramã e foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal eu fiz ao seu pai? Porque ele quer me matar. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele não estava entendendo o motivo de tamanha ferocidade, entende? De Saul contra ele. Porque até então Saul estava mandando os empregados irem até Davi, trazer Davi até ele. Só que Saul estava tão irado com a situação que ele já não estava mais suportando mandar o empregado ir, porque toda vez que o empregado ia, não encontrava Davi. Então Davi já tinha se levantado do trono para ir ele próprio atrás de Davi, entende? E Davi estava refugiado na casa dos profetas. E quando Saul chegou lá, o Espírito de Deus o deteu. Só que Davi estava apavorado, Davi estava com medo. Por mais que ele estivesse na casa dos profetas, por mais que ele tivesse Deus com ele, Davi estava apavorado, Davi não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que que esse homem resolveu me matar? Por que que esse homem está me perseguindo? O que foi que eu fiz? Mas a pergunta de Davi era para si próprio, porque ele estava enxergando com os olhos físicos. O que foi que eu fiz? Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali não era o que Davi fez, mas era o que Davi ia ser. Entende? Lembra que Davi recebeu a visita em casa para poder vir a se tornar, para poder vir a pegar o cargo de rei? Ele foi ungido a rei. Entende? Então ele foi ungido a rei pelo profeta. A partir do momento que ele foi ungido a rei pelo profeta, o inferno inteiro veio com tudo em cima dele. Então o que estava acontecendo ali? Aqui. Saul estava sendo usado pelo espírito mal para poder treinar Davi, ok? Para o cargo de liderança que ele ia assumir. Só que Davi não estava enxergando desse jeito porque ele não sabia que Deus tinha colocado o espírito mal em Saul. Davi estava olhando apenas para o momento. Davi estava olhando apenas para a circunstância. Só que, na verdade, o que estava acontecendo aqui? Deus estava treinando e forjando Davi para o cargo de rei que ele ia ocupar. Quando Deus lança uma palavra na nossa vida, Ele não traz um pacotinho de todas as qualidades, características que precisamos ter para ocupar o cargo que Ele quer que a gente ocupe. A gente não consome aquilo como se fosse um alimento. A gente passa por situações para a gente ganhar experiência e aprender com aquela experiência a se posicionar quando vier o momento certo de ser posicionado. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Como Davi estava sendo treinado para ocupar um trono, assim é na sua vida. O seu tempo de processo está sendo um preparo
para você ocupar o trono que Deus quer que você sente. Cada um aqui tem a sua vida individual com Deus e cada um aqui tem seus propósitos, de acordo com a vontade dele. Cada um aqui tem uma missão. Entende? Para você ocupar o cargo que Deus quer que você ocupe, para você executar a missão que Deus quer que você execute, para você ser o que Deus tem para você de planos para poder viver para a sua vida, você precisa passar por um treinamento primeiro. Você precisa ser forjado, você precisa ser preparado para a sua estrutura ser fortalecida. Entende? Ao mesmo tempo que você está tendo a tua estrutura fortalecida, Deus está tendo com você um particular. Deus está desenvolvendo contigo um relacionamento mais íntimo, mais aprofundado. Então, na situação que você se encontra hoje, de perseguição e dificuldade, nada mais é que treinamento para você vivenciar os planos do Senhor para a tua vida. Então, Deus está te libertando, Deus está te curando, Deus está treinando você, Deus está preparando você, Deus está te ensinando a depender mais dele, a confiar mais nele. Tudo isso no processo, no momento que você está vivendo. Então não é para você se desesperar, não é para desestabilizar você, é para você se aproximar mais de Deus, é para você procurar mais a presença dele, é para você aprender a depender e confiar mais nele, porque quando a nossa confiança está no Senhor, nada abala a nossa estrutura, porque a nossa fé está fortalecida, o nosso relacionamento com Deus está em dia. Então, tudo isso que você está passando hoje, nada mais é que um treinamento de Deus. E o que você tem que fazer? Primeiro, ser grato pela oportunidade de estar sendo forjado no terreno do inimigo. Aqui Davi estava no terreno do inimigo. Ele literalmente convivia com Saul. E qual é a vantagem que nós temos quando nós estamos no terreno do inimigo sendo treinado? A gente conhece os artifícios do inimigo. A gente sabe como que ele trabalha. A gente aprende. Entende? Então não olhe para a situação que você se encontra hoje como algo ruim. Mas olhe a situação que você se encontra hoje com bons olhos. Porque você está sendo forjado, lapidado, moldado por Deus e ao mesmo tempo conhecendo a personalidade, a característica do seu inimigo e trabalhar. Ou seja, você está ganhando experiência. Você está aprendendo a forma como seu inimigo pensa, a forma como seu inimigo age. Entende? Lembrando aqui, a nossa luta é contra principados e potestades e espíritos malignos. Não é contra pessoas. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está contra você hoje está sendo usada pelo inimigo para atingir você. O maior inimigo da sua alma é o inferno. Entende? Que usa pessoas que dão legalidade. Então você não tem que ter raiva da pessoa que está contra você. Você tem que lutar espiritualmente, com as armas espirituais, ok? Contra o inimigo, contra o espírito maligno que está se apossando da pessoa que está vindo contra você. Entende? Então, o seu relacionamento com Deus precisa estar em dia. O seu relacionamento com Deus precisa estar fortalecido, fortificado. Uma vez que o seu relacionamento com Deus está em dia, a sua estrutura, ela não fica abalada. A sua fé fica fortalecida. O seu espírito fica fortalecido. E, consequentemente, os seus olhos espirituais estarão abertos. Então, você vai conseguir enxergar de um modo espiritual, que tudo que está acontecendo na sua vida está de acordo com a vontade de Deus. E ao invés de você reclamar, que é justamente o que o inferno quer que você faça, ok? Reclamar, murmurar, para você perder as bênçãos do Senhor para a tua vida, você não vai fazer. Você vai se manter calada, você vai manter em silêncio. Porque é Deus treinando você para o que há de vir. É Deus treinando você para ocupar o cargo de liderança.
O que é um rei? Vamos partir do princípio aqui para a gente entender. O que é um rei? O rei, perante uma nação, é o top de linha. É o nível máximo. Abaixo dele está todo mundo. Acima dele está Deus. Então, para você chegar no cargo de rei, que era o que Davi estava sendo preparado para chegar, ok? Ele precisava haver treinamento. Ele precisava haver um forjar das características, personalidade de rei, para ele assumir a liderança, porque rei é um cargo de liderança. Rei administra um povoado, uma nação, entende? Então, de acordo com o mistério que Deus tem contigo, você está sendo preparado para ocupar um cargo de rei. Por isso que o seu processo é tão difícil. Por isso que o seu processo é massacrante. Por isso que existe perseguição. Por quê? Porque o inferno já sabe aonde Deus vai te colocar. O inferno já sabe o que você vai ocupar, o quem você vai ser. E ele não quer deixar você ser. Então ele vai perseguir. E por que Deus permite? Porque através da perseguição que nós sofremos, nós somos treinados e forjados. As características de Deus mediante a situação que a gente passa. Ou seja, a gente está em transformação. Entende? Então não é para você reclamar, é para você agradecer a perseguição, a dificuldade que você está passando hoje. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer da perseguição e da dificuldade uma arte na tua vida. Ok? Tem que fazer isso como referência. Não. Você tem que agradecer a oportunidade de estar sendo forjado por Deus para poder crescer, desenvolver, amadurecer, para se ocupar o cargo que Deus tem para você. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para Deus, manter o seu relacionamento com Ele, se aprofundar nele, priorizar Ele, porque é Ele que tem que ser o mártir na tua vida. É Ele que tem que ser o seu ídolo. Não a dor que você está sentindo, nem a dificuldade que você está passando. Entende? Porque quando a gente coloca um grau de importância sobre cima de alguma coisa, aquilo ali passa a ser um ídolo pra gente. Então não confunda as coisas. Uma coisa é você agradecer a oportunidade de estar sendo forjado pelas mãos do Senhor para ter em você a estrutura que Deus quer que você tenha. Outra coisa é você idealizar aquilo como verdade. Idealizar como verdade é a presença do Senhor e não é a situação difícil que você está passando agora. Não se faça de vítima, porque a vitimização idealiza algo que não é para ser idealizado. Entende? Use a situação que você está passando para se aprofundar mais na presença de Deus, para você estar mais perto dele, gerando um relacionamento de intimidade com ele. Entende, gente? Então, resumindo, Deus está fortalecendo a sua estrutura para você ocupar o cargo de rei que Deus tem para você. Então, não reclame do seu processo, não murmure e continue procurando ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade, gerando com Ele um relacionamento de aprofundamento. Quanto mais fundo você mergulhar em Deus, maior será a sua raiz. Consequentemente, quando a tempestade vier, as afrontas vierem, a sua raiz, por estar profunda, não permitirá que a sua árvore caia. Entende? Então, quanto mais você procurar ao Senhor, quanto mais você priorizar ao Senhor, pode vir a luta, pode vir a guerra, pode vir a afronta, pode vir a perseguição, que a sua estrutura não vai ser abalada. Entende? Então, priorize o Senhor na sua vida, para você poder caminhar bem, ao mesmo tempo em pé, com a estrutura fortalecida, na direção dos planos de Deus para sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fazer lembrar, Pai, que precisamos aprender a depender mais de Ti, a confiar mais em Ti, Senhor. Que a gente não deve olhar para as circunstâncias, mas que a gente tem que olhar apenas para Ti e seguirmos em frente, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, Pai. Que a gente venha buscar a Ti com mais intimidade e com mais veemência, priorizando o Senhor em nossas vidas, Pai.
Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Senhor, te buscando na intimidade da sua individualidade, para gerar contigo um relacionamento, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.